O Reino Unido está sob novo comando. Liz Truss assumiu o cargo hoje depois de ser nomeada pela Rainha Elizabeth II e já anunciou a equipe de ministros do governo. Tradicionalmente, a posse de primeiro-ministro britânico acontece no Palácio de Buckingham, em Londres. Mas desta vez foi preciso uma viagem até o castelo de Balmoral, o palácio de verão da família real na Escócia. Foi lá que a Rainha Elizabeth II nomeou Liz Truss para o cargo. A quebra de tradição aconteceu porque a monarca, de 96 anos, está com dificuldades de locomoção. Depois da nomeação, Liz partiu para a sede do governo em Londres. Lá, algumas horas antes, o ex-primeiro-ministro Boris Johnson fez um discurso de despedida. Ele agradeceu a todos pelo apoio, exaltou o próprio trabalho, citando o programa de vacina contra a Covid e o suporte à Ucrânia, e pediu apoio a Liz Truss. Boris Johnson deixou o governo depois de 3 anos, após sucessivas denúncias. Truss recebe de herança muitos desafios, entre eles uma recessão econômica à vista e o alto custo da energia. No primeiro discurso, depois de ser empossada, ela prometeu atacar de frente esses 2 problemas e ainda melhorar o serviço de saúde, e enfatizou que vai reerguer a economia e trabalhar para que o Reino Unido seja brilhante e moderno e que está determinada para que isso aconteça. Liz Truss tem 47 anos, é do Partido Conservador e a terceira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Reino Unido. E para entender melhor essa troca de comando no Reino Unido, eu converso com o nosso comentarista Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Esse é um processo cheio de simbolismo, né, no Reino Unido, mas um deles já foi quebrado. A recepção ali da Liz Truss pela rainha não foi onde costuma ser feito, assim, no palácio ali de verão da rainha. Há essa preocupação com a saúde, né, da rainha. Isso é inédito? Tem muitos anos que não acontece. Isso é inédito ou não? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Isso já não acontecia há mais de 7 décadas, né? Então, não é usual que aconteça essa cerimônia no Palácio Balmoral, que é o palácio de férias. É como se fosse uma casa de campo gigante da rainha e sua família. Em geral, isso acontece em Londres, no Buckingham Palace, mas devido às condições de saúde da rainha, como você já mencionou muito bem, ela optou por fazer a cerimônia, então, nesse Palácio Balmoral, que foi adquirido já em torno de 1850, Paulo, pelo Príncipe Albert, marido da Rainha Vitória. E é interessante esse primeiro simbolismo que foi adquirido por ele para deixar claro que o palácio pertence à família real, privadamente, e não à coroa britânica. Ou seja, não é um palácio estatal, é um palácio privado e ele foi pessoalmente lá e comprar, ele contratou o arquiteto e, além disso, ele mesmo opinou na arquitetura do palácio. É um sistema, né, professor, completamente diferente aqui no nosso, e é um governo, o senhor estava me explicando mais cedo, em nome da rainha. É isso? Explica pra gente. Exatamente. Só um detalhe antes de falar sobre isso, Paulo, se me permite. Um detalhe técnico que é importante, que às vezes confunde a gente no Brasil. A nova primeira-ministra no Reino Unido, ontem, ela foi eleita a líder do Partido Conservador. No caso do Reino Unido, ao contrário da Alemanha, o líder do partido é automaticamente o primeiro-ministro. Então, uma vez que ela foi eleita ontem, e em substituição ao Boris Johnson, que estava de saída, né? Mas que ainda continuava primeiro-ministro, então, o que acontece de fato? Ela foi eleita primeiro-ministro, mas não era eleita líder do partido, mas não era primeiro-ministro. O primeiro-ministro era o Boris Johnson, então ele foi a rainha primeiro, tem uma diferença de alguns minutos, ele vai primeiro, ele entrega a renúncia dele para a rainha, avisa que não é mais o primeiro-ministro e que a rainha, então, está à disposição para tentar convidar alguém para formar o novo governo. E aí, então, entra o novo líder do partido e aí, tecnicamente, a rainha convida o novo líder, no caso, a nova líder, né, mulher, para que ela, então, esteja encarregada de formar esse novo governo. E aí, tecnicamente, ela se torna a primeira-ministra. É claro que é confirmado no parlamento, mas ela já tem essa missão da rainha. No caso do Reino Unido, as coisas são mais fáceis, porque a estrutura basicamente funciona em torno de 2 partidos. Os conservadores e os trabalhistas e outros pequenos partidos. Mas os 2, eles acabam tendo um papel mais hegemônico. Em países como a Holanda, por exemplo, os Países Baixos, é uma situação mais difícil, porque pode acontecer da rainha encomendar a formação de governo e o encarregado não conseguir formar. Ali tem que voltar na rainha e dizer, não consegui formar o governo, a senhora escolhe uma outra pessoa formar. É semelhante na Itália, só que com um presidente, no caso. Ok, professor, uma aula aqui pra gente, cheio de curiosidades, é um sistema completamente diferente do nosso. Obrigado pelas informações, até amanhã. Até amanhã.